Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Meus caros amigos e amigas, uma alegria estarmos começando o nosso programa de hoje, Escola da Fé, ok? Mais um programa começando aí esse nosso ano de 2020 e eu quero convidar você a rezar comigo como nós fazemos sempre, porque Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito e tudo será criado. Renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, quero mostrar a você, né, você já deve ter recebido na sua casa, o boleto com que você contribui com a Canção Nova. Nesse boleto tem uma mensagem muito bonita do Monsenhor Jonas Abib, aqui, né, convidando a gente a começar o ano na santidade. Né? Muito bonita a mensagem do Padre Jonas. E aqui tem um boletim para você fazer a sua contribuição. Não esqueça que esse boleto só pode ser pago até o dia 31 de janeiro, ok? Porque senão perde a validade. Muito bem, vamos conversar hoje um pouco sobre Dom Bosco. Hoje é dia 31 de janeiro, dia de Dom Bosco, e Dom Bosco tem uma importância muito grande para todos nós. O senhor Jonas Abib é salesiano de Dom Bosco. Eu estudei 4 anos em colégio salesiano. Dom Bosco deixou um trabalho maravilhoso aqui no Brasil. Então, como hoje é dia dele, eu pensei em fazer um programa sobre Dom Bosco, falando um pouco quem é Dom Bosco e a sua obra, ok? Vamos conversar um pouco sobre isso, que vai aparecer aqui nesse nosso plasma. E você pode ter esses slides todos, se você quiser copiar, né? Pode entrar aí, por exemplo, no facebook.com/Escola da Fé, você pode ter depois todos esses dados aí, para você poder olhar com mais calma, tá? Muito bem, obra e vida de São João Bosco, vamos lá. Bom, São João Bosco, ele nasceu na cidade, né? Vamos voltar um pouquinho, chamado de pai e mestre da juventude, pelo Papa Pio XI e também pelo Papa João Paulo II. Pai e mestre da juventude, por quê? Porque Dom Bosco teve um trabalho maravilhoso na educação dos jovens, das crianças, né? Que houve? Foi o slide que embaralhou. Professor, deixa eu voltar atrás da cadeira. Fazer um favor. Vai continuar? Não, começa a reza de novo, não? Continua falando de Dom Bosco, como o senhor parou. Exatamente é como? Voltando quando o senhor começou a falar de Dom Bosco. O senhor citou Dom Bosco e começou a falar. Aí foi para o slide. Eu vou começar nesse slide então aí. Pode ser pai, mestre da juventude? Pode falar assim? Pode ser? Pode? Pode começar. Posso começar dizendo obra e vida de Dom Bosco? Isso. Ok. Isso. Tá. Show. Aqui, professor. Aqui. Obra e vida de São João Bosco. Ok? Esse grande pai e mestre da juventude. Hein? São João Bosco, vamos ver então a obra e a vida de São João Bosco. Esse homem que
o Papa Pio XI e o Papa João Paulo II chamaram de pai e mestre da juventude. Por que pai e mestre da juventude? Porque Dom Bosco foi um mestre educador dos jovens. Eu disse que eu mesmo fui aluno de colégio salesiano durante 4 anos, né? Então vamos ver aqui um pouco da obra e um pouco da vida de São João Bosco. Ok. Pai e mestre da juventude, como eu já disse, do Papa Pio XI, Papa São João Paulo II, né? E vamos ver então um pouco da vida da infância de São João Bosco. Dom Bosco nasceu na cidade de Castel Nuovo d'Asti, hoje Castel Nuovo, Dom Bosco, no dia 16 de agosto de 1815. Né? Sua mãe chamava-se Margarida Oquiena e deu a Dom Bosco uma formação sólida, uma educação humana e uma formação cristã muito boa. Sempre é assim, né? É de uma mãe santa que você tem um filho santo. Vamos ver. Bom, Dom Bosco, aos 2 anos, ficou órfão de pai. O pai chamava-se Francesco Bosco. Tinha um irmão José e tinha um enteado chamado Antônio, que era um enteado que não gostava de Dom Bosco e perturbava muito a vida de Dom Bosco. Eram tempos difíceis da Revolução Industrial e também da época napoleônica. Napoleão tinha, né, feito aquele tentado fazer todo aquele império universal e era uma época muito difícil, né, das guerras napoleônicas. Bom, uma coisa que marca logo a vida de Dom Bosco são as palavras da sua mãe Margarida, né, que dizia para Dom Bosco: Deus nos vê. Veja como é importante, uma mãe simples, né, do campo, mas Deus nos vê, Deus está em toda parte, Deus é nosso Pai, nosso Redentor, nosso Juiz, que de tudo nos pedirá conta, que punirá quem desobedece às suas leis e mandamentos e premiará quem quem com generosidade infinita, né, os que amam e obedecem. Devemos acostumar-nos a viver sempre na presença de Deus, pois Ele está presente em tudo. Ensinou-nos a amar e invocar a Virgem Maria e o anjo da guarda e apreciar o tesouro que é o tempo. Veja, eu coloco essa citação aqui, da mãe de Dom Bosco, para mostrar a importância que tem realmente a mãe na vida, na educação religiosa do filho logo na infância, né? Muito bem, vamos em frente. Desde os 7 anos de idade, Dom Bosco liderava um grupo de colegas. Ele era muito inteligente, dotado de inteligência, memória, e ele organizava brincadeiras, mas quando tocava o sino da igreja, ele levava os amiguinhos para a igreja para rezar. Dom Bosco fazia isso, ele entretinha as crianças, né, com brincadeiras, tipo saltimbanco, né? Andava numa corda esticada, teve que treinar muito. Para quê? Para ganhar os amigos. E depois ele levava para Deus. Fazia catecismo e levava para a igreja. Vamos ver. Né? Tudo começou digamos assim, da vocação de Dom Bosco, com 9 anos de idade. Né? A gente sabe que Dom Bosco ele foi muito guiado por Deus através de sonhos, a vida inteira. Eu tenho um livro na minha casa de 50 sonhos de Dom Bosco. É um livro que foi escrito pelos salesianos nos Estados Unidos, até ele é em inglês. 50 sonhos de Dom Bosco. Deus falava com Dom Bosco, como falava com São José, né, através de sonhos. Então, o primeiro sonho básico, assim, que marcou a vida de Dom Bosco foi aos 9 anos de idade. Né? Ele viu um grupo de animais ferozes que se transformavam em cordeiros e em pastores. Mas não era assim tão fácil, não, né? Dom Bosco viu aqui aquele grupo de animais ferozes, né? E, na verdade, ele viu um grupo de meninos que blasfemavam, tal, e Dom Bosco queria partir para eles com agressão, para que eles não fizessem isso, tal, mas aí Deus interveio e mostrou para ele que não era assim que ele ia mudar a juventude. Vamos ver. Né? Disse para ele, né? Jesus disse para ele: você terá que conquistar esses seus amigos, não com socos, mas com gentileza e com bondade. Portanto, comece agora mesmo a mostrar-lhes que o pecado é feio e a virtude é bela. Porque Dom Bosco viu no sonho um grupo de meninos, rapazes, né, fazendo coisa errada, blasfemando, e ele quis acabar com aquilo, né, na base do soco. Jesus mostrou para ele: não é assim. Não é assim que você vai
mudar esses jovens. Vamos ver. Aí ele perguntou: quem sois vós que me mandais coisas impossíveis? Quem está falando comigo que manda eu educar esses jovens aí desse jeito? Aí Jesus disse para ele: sou o filho daquela que tua mãe te ensinou a saudar 3 vezes ao dia. Meu nome? Pergunta-o a minha mãe. Pergunta a Nossa Senhora. E Dom Bosco teve uma visão de Nossa Senhora Auxiliadora, né? A mãe de Dom Bosco rezava 3 vezes por dia o Ângelus, né? O anjo do Senhor anunciou a Maria, 6 da manhã, meio-dia e 6 da tarde. Aliás, é um costume que os salesianos têm, né? Então, Jesus disse: você quer saber meu nome? Pergunta para minha mãe. Ela vai dizer para você quem eu sou. Vamos lá. Bom, Dom Bosco foi muito amigo do padre Calosso, um padre que ficou um dia impressionado com Dom Bosco participando de uma novena lá na sua paróquia, aquele menino, né, pequeno, e esse padre quis saber de Dom Bosco por que ele estava ali, né, e viu nele realmente uma vocação sacerdotal. E esse padre, então, chamado Calosso, ficou impressionado com a memória de Dom Bosco e começou a ajudá-lo. Por que ele ficou impressionado com a memória? Porque ele perguntou para Dom Bosco assim: menino, o que você entendeu da homilia que eu fiz hoje na missa? Dom Bosco repetiu tudo para ele. O padre ficou impressionado. Disse: é uma manifestação extraordinária da graça de Deus. E começou a ajudá-lo, né? Para estudar, ele teve que trabalhar em cafés, como alfaiate, sapateiro, carpinteiro, ferreiro, doceiro, sacristão. Dom Bosco era muito pobre, família muito pobre, né? Muito bem. Mas esse padre ajudou Dom Bosco nesse começo aí de vida dele. Bom, nessa caminhada toda, Dom Bosco acabou chegando aí aos 20 anos no seminário, né? E com muita dificuldade, né? Mas foi ordenado sacerdote em 1841, né? Em Turim, com 26 anos de idade. Começou a trabalhar junto com São José Cafasso, um grande padre que hoje é santo, São José Cafasso, que era o seu diretor espiritual. E Dom Bosco se lembrava de uma coisa que a mãe dele dizia para ele. A mamãe Margarida lhe dizia, né? Agora você é padre, estás mais perto de Jesus. Eu não li os teus livros, mas lembra-te que começar a dizer missa é começar a sofrer. Dom Bosco guardava disso. Começar a celebrar a missa é começar a sofrer, né? De hoje em diante, pensa somente na salvação das almas e não te preocupes absolutamente comigo. Ele, a mãe, né? Veja como é que a presença da mãe de Dom Bosco foi marcante na sua vida. Aqui eu estou colocando apenas algumas passagens assim bem rápidas, né? Muito bem. O que mais? Bom, como sacerdote, Dom Bosco então começou a um trabalho pastoral. Ele visitava as prisões junto com São Cafasso, e São Cafasso assistia aqueles que eram condenados à morte e ficava com eles até a hora da morte. Porque naquele tempo, né, durante as guerras napoleônicas, havia muitos condenados à morte, né? E Dom Bosco visitando as prisões aí, com São Cafasso, Dom Bosco até chorava de tristeza de ver aqueles jovens na cadeia. É como hoje também, né? Quando a gente vê aí, por exemplo, os noticiários da televisão que focalizam as cadeias, dá vontade de chorar, né? Porque quem estão presos são jovens, né? Jovens que deviam estar educados, formados, trabalhando na sociedade, estão ali presos, né? É uma coisa muito triste. Dom Bosco viu isso no tempo dele também. Então, aí ele começou a trabalhar com esses jovens, né? Ofereceram para ele outros trabalhos importantes, mas Dom Bosco sentiu que ele lembrou do sonho lá de Nossa Senhora aos 9 anos de idade com Jesus, né? Então ele fundou a primeira célula do seu oratório, né? E deu o nome de Oratório de São Francisco de Sales. Por quê? Porque Dom Bosco se espelhava muito em São Francisco de Sales, doutor da igreja, um santo maravilhoso, né? Por isso que chamamos-se salesianos, porque ele pautou toda a sua obra na bondade de São Francisco. São Francisco de Sales dizia, e Dom Bosco pegou muito isso, né?
se você quer mudar alguma coisa, mude por amor. Não tente outro jeito que não vai dar certo. Não tente mudar alguma coisa se não for por amor, que não vai dar certo. Dom Bosco aprendeu muito isso, né? Bom, a sua obra começou, na verdade, numa sacristia, quando ele foi celebrar uma missa e apareceu um jovem de 15 anos chamado Bartolomeu Garelli. Ele decidiu trabalhar com os jovens, ele foi celebrar uma missa, né? E chegou um jovem de 15 anos e o sacristão colocou o jovem para fora, meio querendo até bater no jovem. Dom Bosco disse: não, peraí, vem cá, quem é você? Aí se apresentou, Bartolomeu e tal. Você sabe ler? Não. Você trabalha? Não. E aí Dom Bosco rezou uma Ave Maria com ele e começou a trabalhar com esse jovem. Ali praticamente começou o trabalho de Dom Bosco. Eu ponho esse fato aqui porque os autores colocam isso. Vamos lá. Um dia, os jovens o viram chorar. Por quê? Porque Dom Bosco começou todo o trabalho dele e teve muita dificuldade. Ele começou a juntar os jovens, dava catequese, né? Reunia em igreja, reunia em qualquer lugar que ele conseguia. E todo lugar que Dom Bosco reunia os jovens, criança fazia muito barulho e tal, sempre havia reclamações e tal, e Dom Bosco era enxotado, né? Um dia Dom Bosco conseguiu um colaborador, né, que ajudou num local tal, e ele começou todo o trabalho dele ali, né? Mas de repente, novamente, Dom Bosco foi expulso dali. Aí, diz que um dia ele encostou, né, numa pilastra e ele até chorou. E os jovens viram. Mas interessante, logo em seguida apareceu uma outra pessoa que ajudou Dom Bosco. Isso é característico na obra dos santos que são fundadores de congregações, de obras, né? Sempre na hora que parece que tudo falha, aí Deus entra, né? Então, vamos ver. Era confortado nos sonhos por Nossa Senhora. Primeira coisa, cada enxotada que Dom Bosco levava, Nossa Senhora o ajudava nos sonhos. Aí surgiu um benfeitor que ofereceu a chamada Casa Pinardi, né, para ele. E aí a mãe dele, Margarida, veio trabalhar com ele nessa casa, né? E é interessante que quando morreu, né, a mãe de Dom Bosco, falando do céu, né? E um fato interessante que na história de Dom Bosco conta, é que quando Dom Bosco trabalhava com esse jovem, nessa casa Pinardi, aí, que foi a primeira casa que ele conseguiu realmente montar, construir, etc., né? Ele trabalhava como pedreiro, trabalhava como tudo, né? E nessa casa aconteceu um fato interessante, né? Os jovens, um dia, a mãe dele fez lá uma horta tal, e os jovens, nas brincadeiras deles, quebraram tudo, estragaram tudo. A mãe dele quis ir embora. Não dá mais para continuar trabalhando no meio dessa molecada aqui. Dom Bosco simplesmente fez o seguinte: olhou para um crucifixo e apontou o crucifixo para a mãe dele. Foi o suficiente para a mãe dele desistir de ir embora e ficou com o Dom Bosco trabalhando durante 10 anos. Tudo isso é muito interessante na vida dos santos, né? Vamos lá. Dom Bosco teve muitas dificuldades materiais, vários opositores no começo da sua obra. Não dá tempo de, num programa como esse, eu detalhar tudo isso, né? Teria que ler a vida de Dom Bosco para a gente ver, né? Sua mãe o ajudou muito. Ele teve muita oposição do irmão Antônio, que na verdade era enteado, né? Sofreu muita pobreza, perseguições, né? E trabalhava muito, né? Um dia perguntaram para Dom Bosco se ele não ia tirar férias. Ele disse: olha, eu só vou tirar férias no dia que eu souber que o demônio também tira. Porque eu não vou deixar meus jovens aqui com ele, não, né? Mas é claro que isso aí é preciso tirar férias, né? Porque Dom Bosco chegou a adoecer de uma tal maneira que ele quase que morreu, né? Esse é um outro episódio da vida dele. Pode passar. Bom, ele e a sua mamma Margherita, né, em italiano, sua mãe Margarida, então começaram a acolher os jovens nas casas, né? E os meninos, abrigados por Dom Bosco, começaram em 36, em 1852, depois em 1854, 2 anos depois, já eram 115, depois 470 em 1860,
Em 1861 eram 600 jovens, chegou até 800 jovens nas obras que ele fazia. E depois isso foi se espalhando pelo mundo. Quando os oratórios de Dom Bosco foram crescendo, né, aí foram se espalhando pelo mundo, chegaram até o nosso Brasil, né? Vamos lá. Bom, então em 1859, Dom Bosco fundou a Sociedade Salesiana. Já agora, a obra mais implantada, fundou a Sociedade Salesiana e as Filhas de Maria Auxiliadora com a Santa Madre Mazarello, né? Sempre as congregações têm os sacerdotes, as freiras e os leigos que são agregados, né? Então, na obra de Dom Bosco tinha a chamada Associação dos Amigos, dos Antigos Alunos de Dom Bosco, e a chamada Pia União dos Cooperadores Salesianos, que existe até hoje na obra salesiana no mundo inteiro, né? Isso é mais ou menos um padrão das congregações, certo? Bom, em 1865 até 67, Dom Bosco construiu o Santuário de Maria Auxiliadora em Turim. É uma beleza de santuário. Quem já esteve em Turim, lá no norte da Itália, eu estive lá uma vez, Dom Bosco construiu um santuário. Veja, com a dificuldade toda que ele tinha, mas Dom Bosco, ele sabia, né, obter recursos com pessoas boas que tinham dinheiro e que ajudavam Dom Bosco nessas suas obras, né? E é interessante, olha que coisa interessante, o Papa Pio XI, que era muito amigo de Dom Bosco, Pio XI, pediu que Dom Bosco construísse a Basílica do Santuário do Sagrado Coração de Jesus em Roma, próximo ao Termini. O Termini é uma grande estação ferroviária, acho que rodoviária também, que fica no centro de Roma. O Papa Pio XI, ele tinha uma preocupação muito grande, porque ali chegava gente do mundo inteiro, no Termini, nesse terminal ali. E não tinha um local ali de oração. Então, o Papa pediu para Dom Bosco construir uma belíssima basílica. E Dom Bosco construiu, está lá até hoje. Veja que coisa interessante, aquele homem que começou, aquele padre que começou a sua obra ali, né, sem nada, chega a construir para a igreja, a pedido do Papa, em Roma, na capital, né, da igreja, podemos dizer assim, uma basílica maravilhosa, né, do Sagrado Coração de Jesus, né? E depois construiu também a igreja de São João Evangelista em Turim. Veja, além de cuidar dos jovens, ainda cuidava da igreja também, né? É uma coisa impressionante, né? Pode passar. Dom Bosco foi também um escritor muito fecundo. Ora, para ter ideia, Dom Bosco escreveu a história da igreja. Eu já li a história de Dom Bosco. Se você entrar na internet aí, você colocar a história da igreja de Dom Bosco, vai aparecer. Dom Bosco escreveu a história da igreja dos 20 séculos. Escreveu muita coisa. Escreveu a história sagrada para os jovens. Escrevia muitas coisas para os jovens. Fundou escolas de topografia, revistas, editoras para difundir a boa imprensa católica. Até hoje tem a editora salesiana. A editora salesiana, né, que publica obras dos salesianos. E ele exerceu uma ação de intermediário entre a Santa Sé e o governo italiano numa época muito difícil. A gente sabe que em 1870 houve a unificação da Itália, que a Itália não era um país unificado, tinha os principados, né? Nápoles, Veneza, Pisa. Em 1870 houve uma guerra de unificação da Itália, inclusive que a igreja perdeu o Estado Pontifício. O Estado Pontifício tinha 40 mil quilômetros quadrados, a igreja perdeu tudo porque quem comandou esse processo da República Italiana, Vítor Emanuel II, invadiu o Estado Pontifício, tomou o Estado Pontifício da igreja, e a igreja ficou apenas com o Vaticano, que é o quê? Meio quilômetro quadrado. De 40 mil quilômetros quadrados, caiu para meio quilômetro quadrado. O pessoal fala, a igreja é rica. Não, a igreja foi rica. A igreja foi rica. A igreja tinha um Estado. O Papa era chefe de Estado. Tinha exército, tinha até marinha. Porque o Estado Pontifício pegava ali no mapa da Itália, naquela bota lá, pegava o lado do Mar Tirreno e o outro lado do Mar Adriático, né? Mas
Vítor Emanuel II, lá do Piemonte, do norte da Itália, invadiu o Estado Pontifício, e o Papa Pio IX, para não perder muitas vidas, o Papa se rendeu. O Papa assinou a rendição, entregou tudo, né? Uma coisa que pouca gente sabe. Roubaram da igreja um território que a igreja tinha ganhado ao longo de muitos séculos. Gente que ia doando terras para a igreja, formou o Estado Pontifício. Isso foi arrancado da igreja à força de armas, e o Papa entregou. Mas esse período todo, então, foi um período que Dom Bosco viveu. Esse conflito entre a igreja e o governo italiano, e Dom Bosco foi um mediador aí que ajudou muito a igreja nesse processo todo. Muito bom. O que mais nós temos aí? Pode passar? Bom, vamos fazer o nosso intervalo, já está na hora, mas em seguida eu quero colocar um pouco mais ainda de coisas que estão relacionadas com a vida de Dom Bosco. Só um instante. Muito bem, estamos de volta com a nossa Escola da Fé, e quero mostrar a vocês aqui o Retiro Popular de 2020. Você sabe que todo ano a Canção Nova prepara um Retiro Popular da Quaresma. E sempre quem prepara é Dom Alberto Taveira Correia, né? E esse ano o tema é esse: edificar a igreja. Olha, muito bom. Tive lendo aqui, folheando, não li tudo ainda, mas só pelos títulos, né? Não é uma obra para você usar só na Quaresma, não. Para você usar durante a vida inteira, né? São ensinamentos muito profundos de Dom Alberto Taveira. Você pode adquirir aqui para você fazer uma boa Quaresma, se preparar bem para a Semana Santa, para a Páscoa, né? Tem aí, você pode entrar, por exemplo, em loja.cancionova.com, ou então tem um telefone também que você pode adquirir, o 12 31 86 2600, e adquirir, e todos os livros da Canção Nova. Você está vendo aqui uma série de livros, né? Por exemplo, Histórias da Igreja, 3 volumes que eu escrevi, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna Contemporânea. Aqui você está vendo 3 livros que é uma coleção da Escola da Fé, para a gente entender bem o que é a igreja, né? A Sagrada Escritura, né? A Sagrada Tradição, né? E o Sagrado Magistério da igreja. Essas 3 colunas, a igreja se apoia sobre elas, né? Nós não temos só a Bíblia, nós temos a Bíblia, temos a tradição e temos o magistério. Então, é muito importante você estudar, né? Olha, eu gosto sempre de lembrar aquilo que diz o profeta Oséias, né? Meu povo perece por falta de formação. Oséias 4:6. Oséias foi um profeta 700, 600 anos antes de Cristo. Ele dizendo para os sacerdotes judeus: meu povo perece por falta de formação, por falta de doutrina. E é o que acontece no nosso povo católico, né? Muitas vezes vai para as seitas, né? Abandona o tesouro da igreja. A única igreja que tem Eucaristia, que tem confissão, que tem a missa, que tem a Virgem Maria, que tem os santos, que tem... para ir para outra. Por quê? Falta de formação. Então, a Canção Nova tem tudo que é tipo de livro de formação que você precisa. Use aí o telefone 12 31 86 2600, ou então o loja.cancionova.com. Vamos continuar conversando um pouco sobre Dom Bosco, o grande pai, mestre da juventude. Eu sou muito grato a Dom Bosco, porque meu pai foi aluno de colégio salesiano. E quando minha mãe estava grávida de mim, ela tinha feito uma cirurgia um pouco antes de hérnia, e quando ela estava grávida de mim, os médicos queriam que ela me abortasse. Isso minha mãe me contava. E meu pai, então, que tinha sido aluno do colégio salesiano em Lorena, foi conversar com um padre, professor dele, chamado Padre Renaudin, padre francês, em Lorena. E o Padre Renaudin disse: não mexa nada disso com essa criança, não, deixa aí, eu vou dar para o senhor uma novena de um terceiro sucessor de Dom Bosco, que se chama Felipe Rinaldi. Faça essa novena a Dom Felipe Rinaldi, e vai dar tudo bem. E meu pai fez a novena com minha mãe, e eu nasci tranquilo, sem problemas, sem aborto, sem nada. Então, meus pais colocaram o nome de Felipe Rinaldi. Por quê? Por causa desse santo salesiano, terceiro sucessor de Dom Bosco. Foi Dom Bosco, Padre Miguel Rua, Dom Felipe Rinaldi, né? Tá aí. Então eu tenho um carimbo salesiano na minha vida, na minha história. Por isso eu gosto muito de
falar de Dom Bosco. Dom Bosco era um santo sorridente, amável, ele era sempre o mesmo, podia estar no meio dos pobres, no meio dos reis, no meio dos ministros, ele andava no meio dos pobres, dos reis, dos ministros, era amigo do Papa Pio XI, como eu já falei aqui, mas aquele homem sempre simples, humilde, sorridente. Dom Bosco dizia, né? Aliás, se espelhado em São Francisco de Sales, um santo triste é um triste santo. Um santo triste é um triste santo. O cristão não pode ser triste, ele dizia. Era amigo dos protestantes e dos judeus. Não é que ele concordasse com os erros dos protestantes, não, mas ele era amigo, né? E ele escrevia, reprovemos os erros, mas respeitemos as pessoas. Ele reprovava os erros, mas ele respeitava as pessoas, né? Muito bem. Morreu no dia 31 de janeiro de 1888, né? Foi canonizado pelo Papa Pio XI, 1934. Repare que a canonização de Dom Bosco relativamente não foi demorada, né? E na verdade, uma coisa que o Papa Pio XI disse foi o seguinte, na canonização de Dom Bosco: é muito difícil esboçar em poucas linhas esta figura gigantesca. E o Pio XI conheceu ele. Não dá para a gente colocar em poucas linhas tudo que esse homem fez, né? Pio XI dizia, o sobrenatural se tornara natural nele. O sobrenatural nele parecia natural. Tudo em Dom Bosco era sobrenatural, né? Depois, no final do programa, eu quero colocar alguns fatos da vida de Dom Bosco. Vamos lá. Quando é que Dom Bosco rezava ou não rezava? Por que eu coloquei essa frase aí? Porque no processo de canonização de Dom Bosco, a gente sabe que o processo de canonização tem o chamado advogado do diabo, né? Quem que é o advogado do diabo? É aquela pessoa que é contra a canonização. Isso é importante porque é como se fosse um tribunal, né? Tem os acusadores e os defensores. Então, esse advogado do diabo colocou no processo. Quando é que Dom Bosco rezava? Se ele era um homem que trabalhava demais, que hora que ele rezava, né? Porque não existe um santo sem oração. Aí o defensor da canonização de Dom Bosco disse, eu quero fazer uma pergunta ao contrário. Quando é que Dom Bosco não rezava? Ele dizia, quando Dom Bosco subia uma escada, ele estava rezando um Pai Nosso. Quando ele descia uma escada, ele estava rezando uma Ave Maria. Quando ele estava viajando, ele estava rezando. Rezava de madrugada, rezava o tempo inteiro, né? Bom, em sua morte, em 1888, a sociedade salesiana que ele fundou já contava com 768 membros. Olha, né? 26 casas nas Américas e 38 na Europa, inclusive aqui no Brasil. O Colégio Salesiano aqui em Lorena é de 1800 e pouco, tem mais de 100 anos. Colégio de Faculdade Salesiana no Brasil inteiro, né? E olha, e de excelente nível intelectual. Eu sei, pelo Colégio Salesiano de Lorena. Eu me lembro que eu fiz até a 8ª série no Colégio Salesiano de Lorena, fui prestar concurso para a Escola Preparatória de Cadetes do Exército em Campinas, era um concurso do Brasil inteiro. Eu e 3 colegas meus do Colégio Salesiano passamos no concurso, sem cursinho, sem nada, só com a formação que nós recebemos no Colégio Salesiano de Lorena até a 8ª série. Era realmente um estudo de excelência. Muito bem. Dom Bosco tinha umas características muito interessantes. Ele lia as consciências das pessoas e ele presidia o futuro. Diz que quando um jovem vinha conversar com ele e queria enganá-lo, tal, ele dizia, não adianta mentir, porque eu sei seus pecados. Pode confessar direitinho para você receber aí a absolvição. E dizem na história que presidia o futuro. Ele previa certas coisas que iam acontecer. Isso acontecia muito na vida dos santos. São José de Anchieta, no Brasil, era um santo que previa o futuro, né? Muitos santos sabiam disso, né? E com a bênção de Nossa Senhora Auxiliadora, ele curava toda espécie de doenças e até lhes são atribuídas 3 ressurreições. Nas obras de Dom Bosco a gente encontra isso. Essa bênção de Dom Bosco, de Nossa Senhora Auxiliadora, é uma bênção muito importante. Eu me lembro que os padres salesianos sempre davam essa bênção para nós e continuam dando,
vale a pena um dia que você conhecer um padre salesiano, não é? Peça a ele a bênção de Nossa Senhora Auxiliadora. Dom Bosco curava muitas doenças, muitos problemas com a bênção de Nossa Senhora Auxiliadora. Não é? E depois ele terminava sempre com uma oração que eu vou mostrar aqui daqui a pouco. Bom, Dom Bosco é o padroeiro de Brasília. Por que padroeiro de Brasília? Porque Dom Bosco um dia teve um sonho que naquele planalto ali de Brasília ia acontecer a capital do Brasil. Isso muito antes de acontecer. Até que lá em Brasília hoje tem uma belíssima igreja salesiana, né, que está ligado com esse fato aqui. Tá? Dom Bosco viu, né, ele viu entre os paralelos 15 e 20 do hemisfério sul, exatamente onde fica Brasília, um lugar de muita riqueza e próximo a um lago. Não tem na Brasília o Lago Paranoá? Dom Bosco teve essa visão, né? E realmente depois Juscelino Kubitschek de Oliveira construiu Brasília lá por volta de 1950 e pouco, 60. Muito bem, o que mais? Olha a oração que Dom Bosco sempre gostava de rezar, e eu gosto de rezar essa oração. Olha como é bonita essa oração. Virgem poderosa, tu grande e ilustre defensora da igreja, tu auxílio maravilhoso dos cristãos, temível como exército em ordem de batalha, tu que só destruístes todas as heresias em todo o mundo. Bonito, né? Ó Senhora, nas nossas angústias, lutas, tentações, defende-nos do inimigo, e na hora da morte acolhe a nossa alma no paraíso. Amém. Dom Bosco gostava de rezar essa oração. Nossa Senhora Auxiliadora foi a grande protetora dele, né? Um dia perguntaram para Dom Bosco, como é que o senhor conseguiu fazer tanta coisa, uma obra dessa? Ele disse, tudo começou com uma Ave Maria. Foi ela quem tudo fez, ela que, Nossa Senhora Auxiliadora. Sabe, eu faço um paralelo, sabe, gente, muito próximo assim, do que Dom Bosco fez e que Monsenhor Jonas fez. Eu acompanhei, Monsenhor Jonas, acompanha há 50 anos, exatos 50 anos, que conheci Monsenhor Jonas em 1970, encontros de jovens, nós trabalhávamos juntos. Ora, Dom Bosco, Padre Jonas começou como Dom Bosco, uma casinha ali em Lorena, com 10 pessoas, né, consagradas, e eu me lembro que eu não entrei para a comunidade, porque eu já era casado, com 2 filhos, morava na época em Itajubá, e o padre começou com pessoas ali solteiras, que moravam, né, entre eles estava ali a Luzia, Nelsinho e outros, né, e hoje, a Canção Nova no mundo inteiro. Eu mostrei a vocês aqui que um dia os jovens viram Dom Bosco chorar. Um dia eu vi o Padre Jonas chorar. Chorar de perseguições que ele sofria. Mas está aí. Assim como a obra de Dom Bosco cresceu tanto no mundo inteiro, a Canção Nova cresceu também assim. Sabe, eu até gostaria que esse programa aqui, de certa forma, fosse essa homenagem ao Monsenhor Jonas Abib, né? Salesiano, que trouxe para dentro da Canção Nova o espírito salesiano, né? Qual é o lema dele? Dai-me almas. De quem é essa frase? De Dom Bosco. Dom Bosco disse para Deus, dai-me almas, pode ficar com o resto, dai-me almas, para que eu, né, trabalhe pela salvação delas. Maravilha, né? Está aí, vamos em frente. Então é bonita essa oração, vale a pena você guardar essa oração, rezar sempre essa oração, sobretudo nas horas, olha, angústias, lutas, tentações, aflições, defende-nos do inimigo, na hora da nossa morte, acolhe a nossa alma no paraíso. Pode passar? Bom, agora eu quero terminar o nosso programa contando alguns fatos da vida de Dom Bosco, que durante o desenrolar eu não coloquei ainda. Por exemplo, teve uma época que acharam que Dom Bosco estava louco. Sabe, os próprios amigos dele mandaram uma carruagem buscar Dom Bosco para interná-lo, né, lá num manicômio, né? Aí a carruagem parou na casa de Dom Bosco, desceram duas pessoas lá, 2 padres, e Dom Bosco, entra aqui nessa carruagem, o senhor dá um passeio. Na verdade iam levar Dom Bosco para o manicômio. Dom Bosco disse, não, eu não vou entrar na carruagem antes de vocês, entrem vocês primeiro. Quando os 2 entraram, ele fechou a porta da carruagem e disse para o cocheiro,
pode ir embora, leva esses dois embora para o manicômio que estão esperando ele lá. Levaram os dois que vieram de Dom Bosco para o manicômio. Por que achavam que Dom Bosco estava louco? Porque achavam que ele tinha uma ideia fixa de salvar almas, trabalhar para Deus, né? Achavam que ele era um fanático, nada disso, né? Bom, Dom Bosco conheceu um menino extraordinário chamado Domingos Sávio, que morreu com 14 anos de idade. Foi o primeiro santinho salesiano, né? Domingos Sávio dizia: antes morrer do que pecar. E morreu com 14 anos de idade, né? Tem histórias impressionantes, né? Dom Bosco, inclusive, escreveu a biografia, né? Do Domingos Sávio, na canonização do Domingos Sávio, né? Dom Bosco teve como sucessor o padre Miguel Rua e depois o padre Dom Felipe Rinaldi, que tem o meu nome, ou eu tenho o nome dele, né? Porque por graça e bênção de Deus, intercessão dele, eu estou vivo aqui hoje. Minha mãe dizia: o médico queria que eu te abortasse, porque ela tinha feito uma cirurgia de hérnia e logo em seguida ficou grávida. O médico disse: vai abrir tudo, vai morrer a senhora e vai morrer a criança, vamos tirar a criança salvando a senhora. Não, fizeram a novena a Dom Felipe, que já é beato, eu rezo pela canonização dele, né? E estamos aqui. Vamos lá. Dom Bosco uma vez ficou muito doente, mas muito doente. Disseram: Dom Bosco está à morte. Gente, como é que Dom Bosco saiu de um estado de doença terrível? Os jovens de Dom Bosco fizeram vigílias sem cessar dia e noite nas casas salesianas ali dele, para que Dom Bosco não morresse. E Dom Bosco não morreu, conseguiu sair, né? Depois que Dom Bosco recuperou, disse para ele: devo a vocês minha vida, mas podem estar certos de que doravante a consumirei toda por vocês. Que bonito, né? Os jovens arrancaram a graça do céu. Dom Bosco estava numa situação de doença que não tinha mais que salvação. Trabalhava demais, né? Mas interessante isso, né? Um fato aqui interessante: um menino de 12 anos fazia a barba de Dom Bosco. Que fato é esse? Esse fato é muito interessante. Você sabe que antigamente a barba se fazia com navalha. Navalha muito bem. Tem gente que nem sabe o que é navalha. Navalha é uma espécie de um canivete extremamente amolado, que você faz a barba, passa sabão, faz a barba. E Dom Bosco um dia chegou lá num daqueles das obras dele, que ele treinava as crianças, e o menino estava tendo treinado para ser barbeiro. E Dom Bosco disse: você já fez barba de alguém alguma vez? Não, então você vai fazer a minha barba. Ai, o chefe do Dom Bosco: pelo amor de Deus, Dom Bosco, o menino tem 12 anos de idade, nem sabe manusear direito uma navalha, você vai deixar? Faça a minha barba, porque você tem que aprender. E o menino fez a barba dele, deu alguns cortezinhos no rosto de Dom Bosco, mas Dom Bosco está tudo bem e tal. E o menino se tornou um barbeiro a partir dali. Essas coisas estão narradas na vida dele, né? Caiu a casa a Pinardi. Eu contei a vocês que Dom Bosco, naquele dia que ele chorou de amargura, de ver os jovens deles, né, enxotados de tudo que era lugar, quando apareceu essa casa Pinardi, Dom Bosco começou a construir. Um dia, a primeira obra que ele fez, num vendaval, numa tempestade, caiu tudo no chão. E Dom Bosco teve que recomeçar tudo de novo. Mas recomeçou, né? São as provações que Deus deixa passar àqueles que querem lhe servir. Uma coisa é certa, gente: quem quer servir a Deus, Deus prova, né? Prova por quê? Porque Deus quer saber se a gente quer trabalhar para Ele por amor, por reta intenção, ou se a gente quer trabalhar para Deus para aparecer, para ganhar dinheiro, para isso, mais aquilo. Então Deus prova, né? Quem não é provado, que não passa pela prova, não é aprovado, né? Quando eu dava aula de física e matemática, os alunos diziam: o senhor vai dar prova difícil? Na faculdade eu dizia: não, eu vou dar uma prova para provar se você sabe. Se você souber, eu vou te dar 10. Se você souber só a metade da matéria, eu vou te dar 5. Se você não souber nada, eu vou te dar 0. Que prova que não prova, não é prova. Eu tenho que te provar.
Deus também prova a gente, sabe? Dom Bosco passou por muita provação. Mas tem uma coisa, não falta a graça de Deus. Quando a pessoa tem reta intenção, não falta a graça de Deus, né? A pessoa é atribulada, tal, mas ela vence, né? Um outro fato interessante, havia um cão que sempre protegia Dom Bosco. Esse cão chamava Grígio, era um misterioso cão cinzento. Um dia, Dom Bosco era muito atacado. Um dia, Dom Bosco ia para um lugar e apareceu um brutamonte, um cara muito forte, parece que um facão na mão, para matar Dom Bosco. E Dom Bosco estava encurralado. Aparecia esse cão. Esse cão apareceu e avançou no homem. E o cara se mandou. Esse cão sumia. Teve uma outra vez que Dom Bosco foi sair de casa e o cão estava deitado na porta do lado de fora da casa. E o cão não deixava Dom Bosco sair. Não deixava. Dom Bosco, não, e o cão latia, urrava, não deixava Dom Bosco sair. Dom Bosco, que era um homem que tinha uma visão das coisas de Deus, eu acho que se eu sair daqui eu vou correr risco. Dom Bosco não saiu. Não saiu, depois ele soube que tinha um cara armado na esquina esperando para matá-lo. Interessante esse cão, Grígio, um cão misterioso que protegia Dom Bosco. É muito conhecido esse fato. Pode passar. Carlos Busetti e a multiplicação das castanhas. Esse aí era um cozinheiro de Dom Bosco, que um dia ele ficou impressionado, porque Dom Bosco parece que não tinha quase que nada para o povo comer lá, mas tinha uma porção de castanhas, e era muita gente para comer. E esse Carlos Busetti distribuía as castanhas não acabavam, as castanhas foram multiplicando ali naquele recipiente, foi uma multiplicação de castanhas. Esse é outro fato que aconteceu com muitos santos. São Bento, aconteceu isso com São Bento, Santo Antônio, São José de Anchieta. Essa multiplicação de alimento não é coisa muito rara, não. Bom, um tiro em direção ao seu coração. Um dia Dom Bosco estava trabalhando e um cara deu um tiro em Dom Bosco. Sabe onde é que a bala pegou? Passou aqui, ó, entre o braço dele e o corpo. E não aconteceu nada com ele. Quer dizer, o cara mirou o coração, né? A bala passou aqui. Vejam a proteção de Nossa Senhora que Dom Bosco tinha, né? A proteção de Deus. Algo impressionante, né? Esse é um sujeito com uma faca para matá-lo, é o caso do cão Grígio, que eu já contei, né? E uma confissão de mentira, né? Esse fato também é interessante. Uma pessoa queria confessar com Dom Bosco, mas queria mentir e tal. Dom Bosco sabia a verdade das coisas e revelava o que estava escondido, que a pessoa estava escondendo, né? Eram outras graças extraordinárias que Dom Bosco tinha, né? Um assassino na curva da estrada, eu já falei também que o Grígio não o deixou sair de casa, né? Porque se ele saísse de casa, né, ele ia ser assassinado. Bom, tem mais ou terminou? Tem mais ainda ali. Uma cólera em Turim. Esse fato foi interessantíssimo, né? Houve uma cólera em Turim e que morreu muita gente. E o governo então pediu que quem pudesse ajudar aquelas pessoas naquela cólera. Dom Bosco chamou todos os jovens dele e disse: nós vamos ajudar essas pessoas. E claro, a cólera ela é contagiosa, né? Mas olha que Dom Bosco disse para os jovens dele. Dom Bosco disse assim: eu lhes garanto que se vocês se conservarem na graça de Deus e não cometerem nenhum pecado mortal, nenhum de nós será atingido pela cólera. E eles foram trabalhar e nenhum dos meninos de Dom Bosco foram mortos pela cólera. É maravilhoso, né? Eu gosto de destacar a história dos santos para a gente ver, gente, uma coisa impressionante. Terminou, né? Como é que Deus faz maravilha através de uma pessoa que realmente, com reta intenção, se entrega para Deus,
sem exigir nada, sem cobrar nada, com humildade, sem querer aplauso, sem querer, né, dinheiro, sem querer nada. Como Deus faz maravilha através de uma pessoa. Por isso, de vez em quando aqui eu trago a vida de um santo. Esse ano eu vou trazer a vida de alguns santos. Nós vimos aqui já Santa Teresa de Calcutá, Madre Teresa. Quanta maravilha essa mulherzinha pequenininha fez. Hoje tem mais de 150 missionárias da caridade de Madre Teresa no mundo inteiro. Quantas e quantas casas salesianas, hoje tem uma universidade Unisal salesiana no Brasil inteiro, né? Um homem, você pega lá um Santo Inácio de Loyola, fundou a maior congregação da igreja jesuíta, um homem. São Francisco de Assis, um personagem, né? Santo Agostinho. Então, isso motiva a gente a ser bom, a querer buscar a santidade, porque às vezes a gente pensa assim, uma andorinha sozinha não faz verão, o que adianta eu sozinho trabalhar por Deus? Não vai adiantar nada. Não adianta sim. Deus pega o pouquinho que a gente oferece para Ele, a nossa vida, a nossa miséria, e Deus sabe multiplicar. Como Jesus multiplicou os pães no deserto, né, lá para as pessoas, Deus multiplica, né, essas obras. Sobre Dom Bosco, a gente poderia ainda, eu me lembro que quando eu era aluno salesiano, eu era menino, lá nos meus 10, 12 anos de idade, os padres salesianos faziam um certame de religião. O certame de religião era assim, espécie de um concurso, para saber quem respondia, né, o que estava no catecismo, né, direitinho. E eu me lembro que eu ganhei um livro, dessa grossura, assim, da vida de Dom Bosco. Tem livro até hoje comigo. É de lá que eu tirei alguma dessas coisas. E ali tem muito mais coisa, né? Estou me lembrando aqui de uma história de Dom Bosco, em que ele foi numa região e que não chovia há muito tempo. E Dom Bosco disse para as pessoas: se vocês se confessarem, rejeitarem todos os pecados, nós vamos celebrar aqui uma missa e a chuva virá. Quando Dom Bosco acabou de celebrar a missa, despencou uma chuvarada. Fazia, tempo que não chovia. É impressionante, né? Tá aí, meus irmãos, terminamos o nosso programa de hoje aqui, né? Agradeço, né, a vocês todos que me acompanharam, e vamos continuar nesse ano aí, trazendo aqui o nosso trabalho. Eu quero ver se esse ano a gente conversa um pouco sobre espiritualidade, um pouco sobre também história da igreja, trazendo também a vida de alguns santos aqui, para a gente meditar na grandeza deles. Fiquem com Deus, né? Pedindo aos sacerdotes que nos dê a sua bênção. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Por essa bênção dos sacerdotes, diáconos, desça sobre todos nós, sobre todas as famílias de vocês, né, as bênçãos de Deus Todo-Poderoso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado e até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.